Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar de um dos modelos mais utilizados aí no mercado financeiro no mundo afora, que é o CAPM. Então, se você ainda não sabe o que significa isso, continue aí no vídeo que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre esse modelo super renomado mundo afora. Bom pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal da Basta do Investidor. Se você não me conhece ainda, eu sou Adson Lato, sou criador de conteúdo aqui para a Basta e também fundador da página O Jovem na Bolsa lá no Instagram. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o CAPM, né, que é a sigla do inglês Capital Asset Price Model. Traduzindo aqui para o nosso português, é o modelo de precificação de ativos financeiros. Bom, o CAPM foi criado pelos economistas Jack Traynor, William Sharpe, John Lintner e Jen Mossen. E eles fizeram todo esse modelo baseado na teoria moderna do portfólio do Harry Markowitz. Inclusive, um deles, William Sharpe, produziu essa teoria do portfólio junto com Markowitz, e eles ganharam o Prêmio Nobel de Economia em 1990 por causa dessa teoria. Bom, o modelo foi criado para medir o retorno esperado de um ativo, dada sua volatilidade em relação à carteira de mercado. O modelo é descrito em uma equação muito fácil que vai estar aqui na tela para vocês agora, que o retorno esperado de um ativo ele é denominado pelo retorno do ativo livre de risco mais o beta multiplicando o retorno do mercado menos o retorno do ativo livre de risco. Bom, mas o que essa fórmula nos diz? Ela fala que o retorno de um ativo ele vai depender de três variáveis aí. O primeiro que é o retorno do ativo livre de risco, que são os títulos públicos do governo. Então aqui é uma LFT, né, um Tesouro Selic, nos Estados Unidos uma nota de 10 anos do Tesouro Americano, mais o beta multiplicado pelo prêmio de risco, né, que é ali a diferença entre o retorno do mercado menos o retorno do ativo livre de risco, que é quanto que você vai receber a mais por tomar o risco da renda variável, né? Bom, e ficou faltando agora o beta, né? Vocês devem estar se perguntando aí, pô, o que é o beta, né? Uma letra grega, por que está aí no mundo das finanças? Bom, para quem não conhece o beta, ele é uma medida de risco sistemático de um ativo. Para a gente calcular ele, é uma fórmula bem fácil, que vai estar aqui no lado para vocês, que o beta de um ativo é a covariância dos retornos do ativo com o retorno do mercado, né? Desse caso aí, é um índice de mercado, então a gente pode pegar o Ibovespa, o S&P 500, enfim, alguma outra carteira teórica de mercado, e você vai dividir essa covariância pela variância do retorno do mercado. E assim a gente vai encontrar o beta desse ativo. Bom, mas o que o número do beta representa? Ele fala quanto que a variação em um ponto percentual na carteira de mercado é esperado, em média, a variação no preço do ativo. Então, vamos supor, por exemplo, aqui, um ativo que ele tem um beta de 0,5, né? Um beta de meio. Isso é considerado um beta baixo e ele significa que se o mercado subir 1%, é esperado que o ativo, em média, suba 0,5%. E se o mercado cair, em média, 1%, o ativo vai cair, em média, 0,5%. Ou seja, a gente pode falar aí também que o beta é uma medida de volatilidade do ativo em relação com a carteira de mercado. Ok, mas por que o beta ele representa uma medida de risco? Eu não consegui entender isso ainda. Bom, vamos pegar aqui um exemplo prático, né? A Via Varejo hoje, no dia 29 de junho, quando eu gravo esse vídeo, ela tem um beta de 1,9, enquanto a Raia Drogasil tem um beta de 0,5. Bom, então já deu para entender um pouco por que o beta ele mede o risco, né? A gente sabe que a Via Varejo ela tem um risco muito maior que a da Raia Drogasil, porque ela é uma empresa que está em turnaround, muito endividada. O futuro dela é muito incerto ainda, a gente não sabe se ela vai sobreviver por essa crise, como que vai ser o futuro dela. Enquanto a Raia Drogasil é uma empresa que ela já está consolidada no mercado, ela não tem muita dívida. Por esse momento agora, a cotação dela não sofreu muito essa variação. Então, a gente vê que a Raia Drogasil é mais certa do que a Via Varejo, né? A gente consegue ver isso pelo beta, de um que é quase 4 vezes o do outro. Então, já deu para perceber aí que o beta realmente ele precifica o risco de um ativo. Bom, e por que o risco de um ativo ele está refletido ali em sua cotação? Porque vamos pegar esse mesmo exemplo, né? Vou até jogar aqui na tela para vocês o gráfico da cotação de Via Varejo e de Raia Drogasil dos últimos 5 anos. Olha como aí o preço da ação da Raia Drogasil, ele não varia muito ao longo do tempo, né? Ele vai subindo ali, tem variações pequenas ali ao longo do tempo, mas enquanto comparado com a Via Varejo, a gente vê ali que
a cotação dela é uma montanha-russa, né? Então, isso acaba que reflete no preço, porque qualquer coisinha que muda ali na Via Varejo vai refletir muito no preço dela. Então, a gente sempre pode ver aí que tem dia que ela sobe 10%, tem dia que ela cai 7%. Enfim, ela sempre tem uma variação. Quando tem uma variação nela, é uma variação mais brusca. E empresas que estão em processo de turnaround, empresas com mais riscos, elas têm essas variações assim no preço mais forte que empresas sem riscos. Então, isso acaba refletindo no beta. Bom, vocês devem estar se perguntando aí também como que a gente acha esse beta, né? A gente já viu a fórmula, mas onde que eu acho a covariância, onde que eu acho os retornos do mercado, como que eu calculo a variância? Bom, vocês podem fazer isso pegando aí bases de dados. Então, tem vários sites aí que dão a base de dados com as cotações, mas tem dois jeitos da gente achar isso muito fácil. O primeiro que eu gosto é o Yahoo Finance, que é só a gente pesquisar aí, por exemplo, Via Varejo 3, VVAR 3, né? Beta, que você acha ali o link do Yahoo Finance, eles já calculam para vocês o beta de 5 anos e é bastante confiável. E outro jeito também é usar o beta do professor Damodaran, tá? Para vocês terem acesso a esse beta do professor Damodaran, eu vou deixar o link aqui na descrição, é só vocês irem lá no site deles e procurar. A diferença do professor Damodaran é que, em vez dele calcular o beta específico da empresa, ele calcula o beta do setor, e isso é muito bom também porque ele pega, são várias empresas de vários lugares do mundo e ele vê ali qual que é o beta médio desse setor. E eu gosto muito de usar isso também porque quando você usa o que a gente chama de beta estatístico, né, usando a covariância e a variância, dependendo da janela de tempo que você pega os dados, tem uma diferença muito grande. Então, às vezes, esse beta do professor Damodaran pode acabar sendo mais confiável, a gente pode dizer assim, que o próprio beta estatístico da empresa. Então, se vocês quiserem olhar aí, é só entrar no link aí na descrição para pesquisar o setor da empresa para vocês usarem aí o beta no seu CAPM. Bom, e olhando de volta na equação, né, a gente vê que quanto menor o beta, menor vai ser o retorno esperado, né? Então, por exemplo, como a gente viu lá o caso da Via Varejo e da Raia Drogasil, a Via Varejo vai multiplicar o prêmio de risco por 1,9, enquanto o da Raia Drogasil você vai multiplicar só por 0,5. Ou seja, quanto maior o risco, maior é o retorno esperado, né? E isso casa totalmente com o que a gente sabe sobre investimento, né? Quanto maior o risco de um ativo, maior você vai querer ter um retorno sobre ele. Então, essa equação, ela mostra aí pra gente mais uma vez que isso é uma realidade no mundo das finanças. Outro ponto muito importante sobre o CAPM é que ele é utilizado também para o cálculo do custo de capital próprio, né? Esse custo do capital próprio, que a gente também chama ele, né, em inglês Cost of Equity, ele é muito utilizado para a gente achar o valor intrínseco de uma empresa via fluxo de caixa descontado, né? Então, ali a gente vai ter que trazer todos os fluxos a uma taxa presente e é o custo do capital próprio, que é o próprio modelo do CAPM, que é o mais utilizado aí, que a gente vai usar isso para ele também. E o CAPM ele representa o custo de oportunidade para investir naquela empresa, né? Então, por isso que ele é utilizado também lá nos modelos de fluxo de caixa descontado como uma das taxas para a gente descontar os nossos fluxos a valor presente. Bom, e para finalizar aqui, né, um dos contras desse modelo do CAPM que ele só é aplicável para empresas cotadas na bolsa. Por quê? Bom, a gente precisa das cotações da empresa para a gente achar o beta, e se a gente não tiver uma empresa com capital aberto, é praticamente impossível a gente calcular esse beta. Então a gente não consegue aplicar o modelo do CAPM, né, do jeito que ele foi inscrito lá pelos 4 economistas, para empresas de capital fechado. O que a gente pode fazer é tentar pegar o beta do Damodaran e adaptar um pouco para o setor da empresa de capital fechado também, que pode vir a funcionar. Outro ponto negativo também desse modelo é que em países onde o mercado de capitais ainda não é muito eficiente, ou para um ativo no qual ele não é muito negociado na bolsa, ele tem baixa liquidez, vai ser difícil da gente calcular o beta de uma maneira eficiente, podemos dizer assim. Então pode acabar que o CAPM, né, ele fique ali um pouco distorcido e não nos entregue realmente a realidade do retorno esperado para aquele ativo. Bom, pessoal, então no vídeo do CAPM é isso. Espero que vocês tenham entendido aí como que a gente usa ele, a importância dele. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai respondendo para vocês. Ou também me manda um inbox lá no Instagram, @ojovemnabolsa, que eu tiro para vocês todas essas dúvidas aí sobre o modelo do CAPM. Então, muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo.